Colegas, chegamos no último módulo do nosso curso de dosimetria da pena e hoje resolvi gravar mais um vídeo, o segundo, e desta feita para falar sobre a detração prevista no parágrafo 2º do artigo 387 do CPP. Verifique que, inclusive, o tutor Anderson já colocou um dos questionamentos sobre isso, sobre qual a diferença da natureza jurídica da detração do artigo 42 do Código Penal com a detração do parágrafo único do artigo 387 do CPP. Eu resolvi falar sobre esse tema, detração, que está no último módulo do nosso curso, repito, não só por ter sido objeto da minha monografia de pós-graduação, mas também por ter verificado que, apesar de quase 5 anos da entrada em vigor da Lei 12.736 de 2012, que ela é de 30 de novembro de 2012, entrou em vigor na data de sua publicação, eu noto que ainda tem alguns colegas e alguns operadores do direito que têm uma visão equivocada da ratio legis, da intenção do legislador com esse parágrafo 2º do artigo 387 do CPP. Eu tive a oportunidade de coordenar 3 mutirões de presos provisórios aqui no Maranhão. Na oportunidade, isso foi determinação do desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, então presidente do tribunal, e naquela oportunidade quem coordenava a nível nacional era o colega juiz federal Erivaldo Silva, representando o CNJ. Um dia nós estávamos, acho que no 3º dia, nós estávamos na penitenciária de Pedrinhas, ele entrou na sala em que eu estava trabalhando e disse: Ronaldo, eu estou verificando um fenômeno não somente no Maranhão. Vi no Maranhão, vi no Ceará, vi na Bahia, outros mutirões que ele havia coordenado, e tenho percebido que quando as guias de execução chegam na vara de execução, o sentenciado já tinha tempo para progredir de regime. E vou mais além. Tem alguns processos em que, quando o acusado é sentenciado, pela pena aplicada, ele já teria direito à progressão. Mas como não há previsão legal para o juiz do processo de conhecimento aplicar a detração, quando retornar a Brasília, eu vou conversar com o ministro Gilson Dipp para que a gente trabalhe num projeto de lei nesse sentido. E fiquei acompanhando, tanto que ele mandou um e-mail para mim assim que o projeto de lei começou a tramitar e eu comecei a acompanhar. Verifiquei depois que foi uma tramitação muito rápida e veio a promulgação e entrada em vigor da Lei 12.736 de 2012. De péssima técnica redacional, como outras leis editadas no nosso país. Fala que o tempo de prisão provisória, de internação, fala até de prisão administrativa, será computado para fim de fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Prisão administrativa que já foi revogada pela Constituição Federal. Bom, com a entrada em vigor desta lei, os operadores do direito, repito, e alguns doutrinadores, com entendimento totalmente equivocado, começaram a defender que deveria se fazer detração em todos os processos, desde que o acusado tivesse ficado preso algum tempo, 2 dias, 3 dias. Vi detrações de sentenças de colegas nossos de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, de 1 mês. Pior, vi detração em que fixou-se o regime depois da detração e fixado o regime fizeram a substituição da pena privativa de liberdade relativa de direito. O acusado foi condenado a 4 anos e 1 mês, estava 3 meses preso, ficou 3 anos e 9 meses e ele substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Totalmente equivocado. Não foi essa a ratio legis, não foi essa a intenção do legislador. Qual foi a intenção do legislador? Qual a ratio legis? Daí a diferença, já respondendo aqui, Anderson, a teu questionamento, ajudando os colegas que estão participando do curso, há uma diferença muito grande da natureza jurídica da detração do artigo 42 do Código Penal, que embora no Código Penal é um instituto eminentemente de execução, a detração é um instituto eminentemente de execução e aplicada pelo juiz da execução.
conforme se verifica com o artigo 66, inciso 3º, letra C, da Lei de Execuções Penais, LEP de 2010. Então, o que acontece? Esta detração é para ser aplicada pelo juiz no processo de execução. Mas nós não tínhamos a possibilidade do juiz do processo de conhecimento aplicar a detração sempre que houvesse a necessidade, ou seja, tivesse com a pena que já tinha sido aplicada, se ele tivesse preso, se já tivesse a possibilidade de progressão de regime. Então, qual é a natureza jurídica desta parágrafo 2º, da detração do parágrafo 2º do artigo 387? Evitar excesso de execução. Ela tem a natureza jurídica reparatória, compensatória. Não podemos nem chamar de progressão de regime, ela não tem natureza jurídica de progressão de regime. Já vi alguns colegas dizer, não, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho o critério subjetivo, eu não tenho uma certidão de boa conduta carcerária. E isso só é exigido para a progressão de regime. A natureza jurídica não é progressão de regime. A natureza jurídica, repito, é compensatória, é reparatória para evitar excesso de execução. Vou dar um exemplo para ficar bem prático. Foi o exemplo que eu, inclusive, convenci o nosso colega Ricardo Augusto Schmidt no almoço. A penúltima vez que ele esteve em São Luís, eu participei do curso e eu almocei com ele, eu e a nossa colega Lavínia, que é inclusive Lavínia não, Karine, que é coordenadora aqui do curso da ISMAN, nós almoçamos juntos e nós debatemos a questão da detração. E eu disse para ele, Ricardo, eu inclusive te critiquei muito na minha monografia, porque tu tens um posicionamento totalmente equivocado com relação à detração do parágrafo 2º do artigo 387 do CPP. Tu entendes que primeiro se faz a detração, se fixa o regime e, no teu entendimento, deve-se aplicar a detração em todos os processos. E nós debatemos o assunto e, para surpresa minha, na edição mais nova do livro dele, ele colocou o posicionamento que eu defendia, modificou o posicionamento dele e colocou o posicionamento que eu defendia nesse posicionamento de dizer que a natureza jurídica é reparatória, compensatória para evitar excesso de execução. Então, como é que deve funcionar? E o exemplo que eu dei para ele para convencê-lo. Cidadão condenado por roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e utilização de arma. Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis, na segunda fase, sem antecedentes, sem agravantes, e no final, sem atenuantes e agravantes, e no final você vai fazer o aumento mínimo do parágrafo 2º, 1/3. Então ficaria uma pena de 5 anos e 4 meses. Vamos admitir que ele já tivesse 1 ano de prisão cautelar. Bom, se você fixou em 5 anos e 4 meses, você vai detrair 1 ano, ele ficaria com 4 anos e 4 meses. Aí vocês diriam, mas ele continuaria no regime semiaberto. Eu diria, não. Porque quanto é 1/6 de 5 anos e 4 meses? 10 meses. Então ele já tinha tempo para progredir de regime. Se esse processo que o juiz sentenciou com um passo de mágica chegasse na execução imediatamente, lá ele iria ser encaminhado para o regime aberto, porque ele já tinha cumprido 1/6 da pena. Essa é a ratio legis. Se deixasse transitar em julgado para mandar para o processo de execução, para chegar na execução com guia de execução, ainda assim, chegasse lá, o juiz é que ia reconhecer, olha o tempo que se perdeu. Então, essa é a ratio legis. Esse foi o objetivo do legislador. Natureza jurídica reparatória para evitar excesso de execução. Então, o que acontece? Se o juiz chega na hora de prolatar a sentença, de entregar a prestação jurisdicional de primeiro grau, ele verifica que o tempo de prisão cautelar é suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, se ele já tiver cumprido 1/6 nos crimes comuns e 2/5 ou 3/5 dos crimes hediondos, quer sejam primários ou reincidentes, o que vai fazer? Ele vai reconhecer isso num parágrafo à parte e vai fazer a detração, e fazendo a detração, ele vai modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Vejo alguns colegas, inclusive aqui na capital, poucos ainda, mas ainda continuam fazendo, eles primeiro fazem a detração para depois fixar o regime. Não. O regime é fixado de acordo com o artigo 33 do Código Penal. Você fixa o regime de acordo com a pena aplicada. Inferior a 4 anos,
igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Superior a 4 anos e igual a 8 anos, ou igual a 8 anos, semiaberto. E acima de 8 anos, regime fechado. Então você fixa. Agora, no parágrafo à parte, você vai analisar se ele teve tempo de prisão cautelar. E se o tempo de prisão cautelar for suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena, você vai, no parágrafo à parte, reconhecer isso e modificar. E você vai reconhecer isso quando? Quando ele tiver cumprido 1/6, ou seja, o tempo de prisão cautelar for superior a 1/6 nos crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos crimes hediondos. Este também hoje é o entendimento de Ricardo Augusto Schmitt, repito, modificando o seu posicionamento anterior. Se não, o juiz reconhece, também no parágrafo à parte, que o acusado esteve preso por este processo com direito à detração, mas deixará para o juízo da execução a aplicação da mesma. Eu utilizo geralmente as seguintes fundamentações nas minhas sentenças. Reconheço que o acusado esteve preso por este processo com direito à detração. Ponto. Contudo, o tempo de prisão cautelar é insuficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena, vez que é inferior da pena aplicada, de forma que, nos termos do artigo 66, inciso terceiro, letra C, da Lei de Execução, deixo para o juízo da execução a aplicação da mesma. Ou, quando há tempo suficiente, eu digo, reconheço que o acusado esteve preso por esse processo por 1 ano ou por 11 meses, com tempo suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena, vez que superior a 1/6 da pena aplicada, de forma que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, modifica o regime inicial fixado semiaberto para o aberto e, por ser incompatível com a prisão cautelar, revoga a prisão, determinando a expedição do competente alvará de soltura para que seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso. São as redações que eu utilizo apenas para exemplo para os colegas. O objetivo desse vídeo é mostrar que a detração do parágrafo 2º do artigo 387 do CPP é totalmente diferente da detração do artigo 42, esta aplicada pelo juiz da execução, na execução, devendo ser lá progressão de regime, devendo lá ser reconhecido o critério objetivo, o tempo de prisão, e o critério subjetivo, boa conduta carcerária. E, além de caso, exame criminológico. Na detração do parágrafo 2º do artigo 387, nada disso, só se obedece ao lapso temporal. Tanto que a súmula 491 do STJ não é aplicada aqui, que proíbe a progressão por salto. Se o acusado já tiver tempo, ele pode sair imediatamente do regime fechado para o regime aberto. Estas são as considerações que eu queria fazer para os senhores, para que a gente possa debater e uniformizar procedimentos e uniformizar ideias, que é, acima de tudo, o objetivo deste curso.